Há um tema que me preocupa cada vez mais e não é só pela gravidade em si, é pela forma como está a ser tratado. Porque há uma coisa que está a acontecer à nossa frente e pouca gente está a parar para pensar nisto com calma. Nós estamos a mudar o significado das palavras. E quando mudas o significado das palavras, mudas a forma como pensamos, como julgamos e eventualmente como condenamos. E isso é perigosíssimo. Posso ser bruta? Antes de começarmos, eu sou a Andreia Viegas e sou a irmã mais velha que vocês não sabiam que precisavam. Eu não sou moralista, mas tenho olhos na cara. Então já aproveita para subscrever, dar like e partilhar este vídeo, porque hoje o tema é muito filosófico, malta. E não te esqueças, de Sousa Viegas dá-te 10% de desconto na Prozis e ajudas aqui o canal a manter-se independente. Vamos começar com uma notícia que à primeira vista parece positiva. Só sim é sim. A Europa quer incluir consentimento na definição de violação. O Parlamento Europeu deu esta terça-feira luz verde com 447 votos a favor a um relatório que insta os Estados-membros a alargarem nos seus enquadramentos legislativos a definição de violação, ainda apenas alicerçada na presunção de força ou violência, e a incluírem a ausência de consentimento livre, informado e revogável. A Comissão Europeia vai ter de propor lei. No meio disto tudo há uma frase-chave: que fique claro na lei que só um sim é sim e que o silêncio, a falta de resistência ou a ausência de um não devem ser interpretados como consentimento. Agora calma. Antes de qualquer coisa, ninguém aqui está a defender violadores. Ninguém. Violação é um assunto gravíssimo. E o próprio relatório mostra isso. 11 violações por semana em Portugal, 578 casos em 2025. Isto é sério. Mas é precisamente por ser sério que não pode ser tratado com simplificações perigosas. Porque o problema começa aqui. Quando transformas um conceito jurídico num conceito emocional. O direito penal não funciona com slogans, nem sequer funciona com frases de Instagram. Funciona com prova, com critérios objetivos e com garantias. O que está em causa aqui não é só punir culpados, é também não condenar inocentes. E quando passas de houve violência para houve consentimento claro, entras num território muito mais cinzento. Porque o que é consentimento? É uma palavra, é um gesto, é um contexto. Pode ser uma interpretação posterior. O próprio relatório diz: o consentimento deve ser avaliado no contexto, incluindo medo, intimidação, vulnerabilidade, intoxicação, respostas de trauma como congelar. Ou seja, não estamos a falar de algo objetivo, estamos a falar de algo que pode ser interpretado de múltiplas formas, muitas vezes depois do ato. E é aqui que entra o problema real. Não estamos só a proteger vítimas, estamos a reconfigurar o conceito do crime. E quando mexes no conceito do crime, tens de ter muito cuidado. Porque senão passas de um sistema que protege para um sistema que pode ser usado. Por exemplo, quando dizem que fique claro na lei que só um sim é sim e que o silêncio, a falta de resistência ou a ausência de um não devem ser interpretados como consentimento. Onde fica o contexto aqui? O meu marido vem ter comigo logo à noite. Começamos aos amassos. Tenho que dizer que sim. Na prática, que diferença faz esse sim verbalizado? Se todos sabemos que o mais difícil de provar em tribunal é o não, que diferença faz mesmo esta alteração na lei? Onde acaba a proteção e onde é que começa o excesso? Porque vamos a outro exemplo ainda mais complicado. Álcool. Em muitos estados dos Estados Unidos e até em alguns países europeus existe uma linha cada vez mais comum. Uma pessoa sob influência não pode consentir. Faz sentido como princípio de proteção. Mas agora, pensa nas situações reais. Duas pessoas bebem numa festa, ambas estão alteradas. Ambas vão para casa juntas. No dia seguinte, uma diz que não estava em condições de consentir. E agora? Quem é o agressor? Quem é a vítima? Se ambos estavam embriagados, ambos não podiam consentir. Mas a lei não funciona assim. A lei precisa de definir um culpado. E é aqui que a coisa começa a ficar complicada. Porque passas de um critério objetivo, houve força, houve ameaça, para um critério altamente interpretável. Esta pessoa estava em condições de consentir. É claro que isso abre espaço para interpretações posteriores e até reconstruções de memória. E atenção, isto não significa que não existam vítimas reais nestes contextos. Infelizmente existem muitas. Só que quando tiras critérios objetivos, aumentas a margem de interpretação. E quando aumentas a margem de interpretação, aumentas o risco de erro. O direito penal precisa de uma coisa acima de tudo: clareza. Este tipo de medidas dá a entender que quando falamos de definições de violação com base na presunção de força ou violência, estamos a falar de algo simples, como segurou-a com força e forçou-se dentro dela. Mas não é assim que a lei está prevista de ser analisada. Vamos a outro exemplo. O homem chega à casa bêbado e decide que quer fazer sexo com a esposa. Ela não quer. Ele forçou. É violação. Em algum momento eu precisei de te dizer que ela disse que não.
Não disse. Porquê? Porque não interessa se ela disse que não. Nem sequer interessa se ela estava com vontade. Interessa que ele forçou. Presunção de força. Agora, mais 2 exemplos. Igualmente simples, mas que mostram que mesmo nisto modelo já há interpretação. Uma mulher está a dormir. O parceiro inicia um ato sexual. Ela não está consciente. Não reage. Aqui também não há força no sentido clássico. Não houve luta, não houve resistência, mas há violação. Sim. Porquê? Porque há aproveitamento de vulnerabilidade e esse aproveitamento é por si só presunção de força. Mais uma vez, não precisas de um não precisas de violência visível para ser considerado violação. A lei já olha para o contexto e é aqui que eu quero chegar. A ideia de que o modelo atual só reconhece violação quando há violência explícita não é verdadeira. Só que é aqui que entra o verdadeiro problema. Não estamos só a proteger vítimas. Nós estamos a reconfigurar o conceito de crime. E quando mexes no conceito de crime, tens de ter muito cuidado, porque senão passas de um sistema que protege para um sistema que pode ser usado. E isto leva-me ao segundo ponto. Há uma obsessão crescente com leis, com definições, com palavras, como se isso resolvesse o problema. Mas há um dado que raramente entra na conversa. O crime não diminui porque mudas a definição. O crime diminui quando deixa de compensar. E isto não é opinião, é análise económica do crime. Gary Becker já falava disto, mas há um estudo muito claro de Perry Chiquida, um brasileiro, que explica exatamente isto. O criminoso faz uma avaliação racional. Vão ler que não é difícil de entender. E se há alguma coisa de que os brasileiros percebem, infelizmente é crime. Ele pondera qual é o ganho, qual é o risco de ser apanhado, qual é a punição. Se o risco for baixo e a punição for fraca, o crime compensa. Imagina que tens 16 anos outra vez e queres muito ir a um concerto. Mas a tua mãe não deixa. Sabes que se fugires pela janela à meia da noite e fores ao concerto, a tua mãe provavelmente vai descobrir. Se descobrir, vais ficar uma semana de castigo. Compensa? Olha que se calhar compensa. É o teu artista favorito. Os teus amigos estão todos lá. É só uma semana. A tua mãe se calhar nem vai descobrir. Tu tens uma chance de 90% de te safares. Se fores apanhado, é só uma semana. Arriscas. Agora, imagina que tens de lidar com o teu pai. Se te apanha a fugir, vais trabalhar todos os fins de semana até o fim do ano a apanhar batatas com o teu avô. Mas também só tens uma chance de 5% de safares, porque o teu pai instalou câmaras no jardim e não consegues sair sem ser apanhado. Aí já vais ao concerto. É assim que um criminoso pensa. E agora pergunta: em Portugal, quantos casos de violação são arquivados? Quantos é que se arrastam em tribunal durante anos? Quantos é que acabam efetivamente em condenação? E esses que acabam em condenação, quantos têm a pena suspensa e o moço tem que fazer uma aula de controle da raiva ou controle sexual? Mas em vez de discutirmos isso, andamos aqui a discutir palavras, mudamos a linguagem, criamos slogans e achamos que isso resolve o problema. Não resolve nenhuma. Se o agressor sabe que a probabilidade de ser apanhado é baixa, se sabe que o processo é lento, se sabe que a punição pode ser leve, ele não está preocupado com a definição legal de consentimento. E isto é duro de dizer, mas é verdade. Agora, isto não é um caso isolado, porque esta manipulação da linguagem está a acontecer em vários temas. Agora vamos falar disto, porque isto já está a entrar num nível de absurdo que ninguém quer admitir e encaixa perfeitinho neste tema de manipular linguagem e interpretações. Porque agora temos de censurar músicas. Olhem isto. Uma plataforma portuguesa para os direitos das mulheres faz uma petição para que não transmitam esta música na sua forma atual, ou seja, para que seja censurada. Porquê? Porque a música da Roménia tem frases como I want you to choke me, love me, make my lungs explode. E a acusação é isto: romantiza asfixia, violência e perigo. Não vou pôr a tocar aqui que o YouTube é terrível e a música também, mas acho que isto é uma questão de gosto. Vamos com calma. Quando o Toy canta coração que ama não tem idade, ninguém entra em pânico a dizer que está a promover Quando a Ana Malhoa canta devora-me com beijos, ninguém chama a polícia por canibalismo. Quando a Ana Duarte canta mata-me de amor, ninguém abre um inquérito por incitamento ao homicídio. E ainda bem, porque as pessoas, no seu perfeito juízo, conseguem distinguir linguagem figurativa de comportamentos reais. Mas de repente, uma música da Eurovisão tem de ser tratada como uma ameaça à segurança pública porque diz, e passo a citar a tradução: eu quero que você me sufoque, me sufoque, me sufoque, me ame, faça meus pulmões explodirem como
Epá, menos! Porque isto não é só proteger mulheres, isto é sobre controlar a linguagem e há aqui uma incoerência gigante. Se o critério é isto pode ser interpretado como violência, então metade da música popular tinha de desaparecer. Pimba, fora. Reggaeton nem se fala, porque está tudo cheio de posse, obsessão, intensidade emocional exagerada. E até linguagem física. Está-se mesmo a ver que quando os NEMA nos dizem eu hoje quero é paz, 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 eles criaram umas palmadinhas no traseiro. Curiosamente, só agora é que estas coisas viraram um problema. E sabes porquê? Porque não é sobre o conteúdo, é sobre o contexto. Quando o discurso encaixa numa narrativa específica, ele é amplificado. Quando não encaixa, é ignorado. A própria frase. Quando uma canção normaliza violência contra as mulheres, trata-se de segurança pública, é um salto lógico gigante. Porque se uma música passa a ser considerada um risco de segurança pública, então, literalmente, qualquer expressão artística pode ser enquadrada nisso. Um filme violento, perigo. Uma piada, perigo. E pronto, voltamos ao lápis azul. Acabou-se o debate. Tal como na definição de violação, aqui também se estica o significado das palavras até deixarem de ter limites claros. Asfixia deixa de ser um ato físico concreto e passa a incluir qualquer referência metafórica. E quando isso acontece, perdemos a capacidade de distinguir o que é real do que é simbólico. Isso não ajuda ninguém, meu. Mas eu ainda tenho mais uma notícia, só que preciso de ser bruta e isso eu só faço no Viriatis. Então junta-te a nós em viriatis.pt, onde és livre de pensar sem apanhar com estes rótulos de fascista de hoje em dia. E estamos com 30% de desconto. Se usares o código de Sousa Viegas, ainda tens mais 10% de desconto em cima na tua assinatura do Viriato Premium, onde tens acesso a conteúdo exclusivo. E preparem-se, porque quero ir a fundo nesta secção de comentários. Mas liga perfeitamente com outro tema que parece completamente diferente, mas não é. Licenças parentais. No caso da violação, muda-se o conceito. No caso da cultura, censura-se o conteúdo. No caso da família, redefine-se o papel. Tudo com a mesma lógica, controlar a narrativa. Quando controlas a narrativa, controlas a percepção. Quando controlas a percepção, controlas a própria realidade, mas há um custo. Porque quando tudo é redefinido, quando tudo é moldado, quando tudo é interpretado, tu perdes algo fundamental, a clareza. E sem clareza, não há justiça. Comenta aí, achas que isto ainda é só retórica ou estamos a normalizar coisas perigosas? Se este vídeo te fez pensar, partilha. Se te incomodou, partilha ainda mais. E claro, comenta aí o que achaste destes temas. Subscreve, deixa aquele like maroto e segue-me nas outras redes, porque aqui diz o que ninguém tem coragem de dizer. Mesmo que doa, mesmo que incomode e mesmo que seja à bruta.